Bom, pessoal, dando sequência então ao nosso estudo a respeito da ação penal, perfeito? Nós agora vamos começar a tratar das modalidades da ação penal. Então, o tema, né, dessa nossa aula agora, desse vídeo, dessa parte, na verdade, da nossa aula, é as modalidades da ação penal, das ações penais, na verdade. Perfeito? Bom, no vídeo anterior, nós fizemos uma introdução, uma abordagem introdutória à ação penal, a partir das teorias clássicas da ação. Manifestamos a nossa contrariedade, a nossa oposição à teoria clássica e ao equívoco de transporte das categorias do processo civil para dentro do processo penal, e para tanto nos valemos aí da base teórica do professor Auri Lopes Júnior. Também conversamos com vocês a respeito da nossa concepção do conceito de ação penal a partir da teoria acusatória da ação aplicável ao processo penal. E agora, então, dando seguimento, nós vamos começar a falar sobre a ação penal nas suas modalidades. Perfeito? Bom, o processo criminal ele vai se iniciar, logicamente, a partir da pretensão acusatória. E aí a pretensão acusatória, quando nós estivermos diante da pretensão acusatória exercida pelo Ministério Público, ela vai se dar, vai provocar a jurisdição, então a jurisdição do Estado, a jurisdição penal, será provocada com o oferecimento da denúncia, conforme prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal. Por sua vez, quando a pretensão acusatória, quando o legitimado ativo for o querelante, for a vítima, certo? Nós estaremos diante da provocação da jurisdição penal através de uma peça chamada queixa-crime. Então anotem, para a gente começar por aqui, a petição inicial, quando o autor da ação penal for ao Ministério Público, recebe o nome de denúncia. Então atenção, denúncia é a petição inicial do Ministério Público. Por sua vez, queixa-crime é a petição inicial nos processos da iniciativa da vítima. Nós vamos ver agora quais são essas situações, perfeito? Bom, quando falamos em modalidades de ação penal, eu quero dizer para vocês que nós temos 4 grandes grupos de ação penal, perfeito? Nós temos então as ações penais públicas, nós temos as ações penais de iniciativa privada, nós temos a ação penal personalíssima e nós temos a ação civil ex delito. Então nós temos 4 tipos, 4 modalidades de ação penal. Mas atenção, quando nós falamos em ação penal pública, ela se divide em 2. Então nós vamos ter a ação penal pública incondicionada, nós vamos ter a ação penal pública condicionada. Então, dentro de ação penal pública, teremos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada, seguido da ação penal de iniciativa privada, da ação penal personalíssima e da ação civil ex delito. Nós vamos ver todas elas a partir de hoje. Mas na aula de hoje, para que eu não cometa o erro, né, o equívoco de ser por demasiado superficial, na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês somente as 2 primeiras categorias. Na verdade, nós vamos tratar somente de ação penal pública aqui hoje. Então vamos falar da ação penal pública incondicionada e da ação penal pública condicionada à representação ou representação do ministro de Justiça. Perfeito? Vamos lá então falar sobre a ação penal pública incondicionada. Perfeito? Dentro de ação penal pública, ação penal pública incondicionada é a primeira que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, conceito. Vamos começar a falar da ação penal pública incondicionada a partir do seu conceito. E a ação penal pública incondicionada pode ser conceituada da seguinte forma: como uma modalidade da ação em que sua instauração se dá por iniciativa do Ministério Público, por meio do oferecimento da denúncia, sendo a regra do ordenamento processual pátrio. Então, a ação penal pública incondicionada é uma modalidade da ação penal em que sua instauração se dá através de iniciativa do Ministério Público, através da denúncia. E é a regra do nosso sistema processual brasileiro.
Então, a regra geral para qualquer crime é que o autor da ação seja o Ministério Público, através da ação penal pública incondicionada. E se fará a utilização da denúncia para dar início a essa ação penal pública incondicionada. Perfeito? E aí, quando falamos em ação penal pública incondicionada, nós estamos falando em uma ação penal que não existe nenhuma condição para o Ministério Público. Veja, o Ministério Público, como autor da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso 1, ele tem total legitimidade para propor essa ação. A regra, pessoal, é que os crimes como um todo, ainda que nós tenhamos um crime dirigido, ainda que nós tenhamos uma vítima determinada, né, a construção processual, ela nos orienta no sentido de que, ainda que em determinados crimes nós tenhamos uma vítima determinada, nós sempre teremos uma vítima em abstrato. E essa vítima, seja ela direta ou indireta, sempre será o Estado. Então, na doutrina, existe a construção de que, quando ocorre um crime no seio social, esse crime afeta toda uma ordem, toda uma paz social, certo? Então, o criminoso, ao cometer um crime, ele se levanta contra a ordem estabelecida. Ele se opõe àquilo que o Estado dita como conduta a ser observada por todo mundo. Então veja que o crime, né, dentro de uma perspectiva do agir do Estado para punir, o crime é uma revolta de um indivíduo contra o Estado. O Estado, então, estabelece ali um conjunto de normas abstratas que, de acordo, né, dentro daquela ideia do direito penal, né, são condutas que possuem valores intrínsecos que precisam ser resguardados. Né? Então, dentro daquela ideia do bem jurídico tutelado pela norma, né, da ideia de que, olha, existem crimes, existem normas penais, e a justificativa delas é que existem bens jurídicos que o Estado precisa tutelar. Então, a vida, a propriedade, a segurança coletiva, né, a saúde, enfim, são os bens jurídicos tutelados pela norma. Então, quando o indivíduo ele incorre na prática de uma conduta tida por proibida, veja que ele está se manifestando, se opondo ao Estado. E é por esse motivo que nós falamos e que se justifica a existência das ações penais públicas, que o processo criminal ele é público, e porque o ofendido é a sociedade, o Ministério Público age representando esta sociedade que foi lesada com a prática de um crime. Então veja, por exemplo, no crime de furto. No crime de furto, eu tenho um indivíduo que é vítima daquele crime. Mas além desse indivíduo, eu tenho a sociedade, que também foi lesada. Então há uma concepção de que o crime não se limita àquela vítima concreta identificada. O crime também ele afeta a sociedade. E por esse motivo, por exemplo, o crime de furto é de ação penal pública incondicionada. O crime de roubo nós temos ali uma vítima determinada, mas a legitimidade ativa é do Ministério Público, porque há ali uma proteção a um bem jurídico que é de interesse do Estado, que é o quê? A propriedade, é o patrimônio privado. A nossa Constituição assegura a todos o direito à propriedade privada, o direito ao patrimônio. Então, quando o seu patrimônio é lesado pelo crime de roubo, por exemplo, há uma concepção de que o Estado também tem interesse em tutelar esse bem jurídico, ainda que ele pertença a um indivíduo, certo? Bom, essa então é a justificativa da ação penal pública incondicional. A regra, portanto, ação penal pública incondicional. Somente não será, nós não vamos tratar de ação penal pública incondicionada quando a lei expressamente disser, ou seja, quando você abrir o Código Penal e vê lá os crimes previstos nesse capítulo, processo mediante representação do ofendido, ou os crimes previstos nesse capítulo somente se processam com a queixa-crime. Então, quando a lei trouxer essa observância de forma expressa, aí você já sabe, opa, isso aqui não é ação penal pública incondicionada.
Pode ser uma ação penal pública condicionada ou pode ser uma ação penal de iniciativa privada. Perfeito? Pois bem, seguindo aqui na nossa exposição, ainda sobre ação penal pública incondicionada, eu quero tratar com vocês um outro tópicozinho, um outro ponto muito importante, que são as características ou princípios da ação penal pública incondicionada. Então agora, nós vimos então o conceito de ação penal pública incondicionada, vimos a justificativa, o porquê que existe, porquê então que se concebe a ação penal pública incondicionada, né? E agora nós vamos tratar das características ou princípios da ação penal pública incondicionada. Vamos lá? Bom, já adianto a vocês que esses mesmos princípios que nós vamos trabalhar aqui, eles se aplicam tanto à ação penal pública incondicionada quanto à ação penal pública condicionada. Então esses princípios, essas características, elas são comuns à ação penal condicionada e à ação penal incondicionada. Então anotem isso, muito importante. Perfeito? Vamos então aí à primeira característica, né, ou por alguns autores trabalhado princípios, né? Então, a depender da obra que você adotar, não sei qual livro que você está usando para acompanhar nossas aulas de processo penal, mas a depender do autor, ele vai trabalhar com a nomenclatura de princípios. Outros autores vão trabalhar com a nomenclatura de características. Mas saibam que quando você encontrar características ou princípios da ação penal, nós estaremos falando da mesma coisa. Perfeito? Bom, primeiro então, princípio ou característica da ação penal pública incondicionada. Primeiro, então, é o artigo 129, inciso 1, princípio da oficialidade. Então anotem aí, primeiro princípio ou característica da ação penal pública incondicionada é da oficialidade. A oficialidade está expressamente prevista no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Bom, o que se entende por princípio da oficialidade? A oficialidade, o princípio da oficialidade nos informa, portanto, que existe um órgão oficial, por isso oficialidade. Existe um órgão oficial, um órgão específico, criado, um ente específico, criado pelo Estado para exercer a acusação criminal. E esse órgão é o Ministério Público, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então, somente o Ministério Público ele pode ajuizar a ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada. Perfeito? Lembrando, repetindo para vocês, esses princípios, as características, eles são comuns à ação penal pública condicionada e à ação penal pública incondicionada. Perfeito? Bom, primeiro então aí, princípio da oficialidade encontra a previsão expressa na Constituição Federal a partir da leitura do artigo 129, inciso 1. Perfeito? Seguindo, segunda característica ou segundo princípio da ação penal pública incondicionada. Vamos lá. Segundo princípio ou característica é o princípio da obrigatoriedade. Ok? O que se entende então por obrigatoriedade? Pelo princípio da obrigatoriedade, se entende que o Ministério Público ele é obrigado a oferecer a denúncia sempre que estiverem presentes as condições da ação penal. Veja então que pelo princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público não pode escolher entre oferecer a denúncia, iniciar o processo criminal através da ação, ou não. Ele é obrigado a iniciar a ação penal. Perfeito? Bom, mas aí, a respeito do princípio da obrigatoriedade, eu quero fazer algumas ressalvas com vocês. Veja, a regra, portanto, sempre foi a da obrigatoriedade da ação penal. Ou seja, o Ministério Público sendo obrigado, ele não é uma faculdade do Ministério Público. O Ministério Público ele tem o dever de agir e oferecer a ação penal, oferecer a denúncia, movimentar a jurisdição penal. Mas nós temos algumas peculiaridades, algumas situações, algumas regras que vão, de certo modo, relativizar ou suavizar, por assim dizer, o princípio da obrigatoriedade. E aí eu vou trazer um mais antigo e um muito recente. O primeiro exemplo que eu posso fazer para vocês está lá na Lei 9.099 de 95, certo? Que trata lá do Juizado Especial Criminal. O Juizado Especial Criminal, no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, trata ali para nós da possibilidade de transação penal. Vamos entender o que é isso?
Olha só, artigo 70, eu vou ler aqui com vocês, para que vocês possam entender, então, o que se trata aí de transação penal lá na lei 9.099 de 95. Essa lei 9.099 de 95 é uma lei que trata da estruturação dos juizados especiais criminais e civis, ok? Vamos lá então ler o artigo 76 da Lei 9.099 de 95, diz o seguinte: havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Então anotem aí, o artigo 76 da Lei 9.099 de 95 traz para nós a possibilidade de transação penal. O que seria isso? A transação penal nada mais seria do que um acordo firmado entre o Ministério Público e o sujeito ali, o possível autor de um fato criminoso. Então o Ministério Público, para não oferecer a denúncia, para que não haja um processo criminal, ele chama o indivíduo e senta e fala: olha, vamos oferecer uma audiência, né? Vou te oferecer aqui uma proposta de transação penal, que é a aplicação imediata de uma pena, recibo de direitos, enfim, serviço comunitário, prestação, pagamento de valores para a instituição de caridade, enfim, compra de material, um computador para uma instituição de caridade, prestar serviço, enfim. O Ministério Público vai então ali oferecer uma proposta para substituir o processo. Veja, então, é oferecida essa proposta, e caso ela seja aceita, nós não temos mais processo, acabou ali, enfim, é feita a transação penal. Perfeito? Então veja, que o artigo 76 da Lei 9.099 de 95, de certo modo, suaviza ali, né, abre uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Por quê? Não é obrigado a oferecer a denúncia, não é obrigado a ter o processo, mas veja que o artigo 76 autoriza o Ministério Público a oferecer a transação penal, certo? Lembrando que essa hipótese que eu trouxe para vocês, o artigo 76 da 9.099 de 95, ela trata ali dos crimes de menor potencial ofensivo, né? Aqueles crimes com pena em abstrato até 2 anos, né, de prisão ou de reclusão. Entendido? Então, o artigo 76 traz para nós aí uma exceção, uma particularidade aí, seria uma abreviação, uma suavidade no princípio da obrigatoriedade. E mais, agora muito recente, né, o artigo novo, né, o artigo 28A do Código de Processo Penal, que foi objeto de estudo nosso de aulas passadas. Lembra que em algumas aulas atrás nós falamos sobre o acordo de não persecução criminal realizado pelo Ministério Público naqueles crimes em que não haja violência ou grave ameaça à pessoa e que sejam atendidos os requisitos por oferecimento do acordo de não persecução criminal? Pois então, o acordo de não persecução criminal entra naquilo que nós falamos de justiça penal negocial, certo? Na verdade, é uma nova forma, né? Não tão nova, mas é uma maneira alternativa de se pensar o exercício da jurisdição penal, não somente através do processo e da pena propriamente dita. Então, uma alternativa ao processo criminal é o oferecimento do acordo de não persecução criminal. Então, veja que no acordo de não persecução criminal, o Ministério Público, antes de oferecer a denúncia, então veja, pela obrigatoriedade, o Ministério Público não tinha conversa. Ele vai oferecer a denúncia e aí o camarada vai responder o processo e ao final vai ser condenado ou absolvido. Mas veja que o acordo de não persecução criminal apresenta uma alternativa ao Ministério Público. É um novo trato da jurisdição criminal, ou seja, olha, não vou oferecer a denúncia. Eu convido o indivíduo, ele é chamado numa audiência na presença do seu defensor, enfim, e ali é oferecido uma proposta, um contrato. O acordo de não persecução criminal nada mais é do que um contrato. Tanto é que, como nós vimos em aulas anteriores, esse contrato ele tem que ser o quê? Chancelado, tem que ser homologado pelo juiz em uma audiência específica justamente para homologação. Então, é feita uma audiência para a elaboração do termo do acordo de não persecução criminal, para elaborar o contrato, e é feita uma outra audiência para ser homologado. Então, numa primeira audiência faz o acordo, redige esse acordo, e na segunda audiência ele é homologado ou não pelo juiz. Nós vimos isso em aulas anteriores. Então veja que o acordo de não persecução criminal
é também mais uma exceção, uma suavidade, uma atenuação do princípio da obrigatoriedade. Então anotem aí, perfeito? Primeiro princípio, oficialidade. Segundo princípio, obrigatoriedade. Com essas duas observações, artigo 76 da Lei 9.099 de 95 e artigo 28A do Código de Processo Penal. Artigo 76, tratando da transação penal, na hipótese de crime de menor potencial ofensivo, e artigo 28A, tratando do acordo de uma persecução criminal previsto no Código de Processo Penal. Perfeito? Seguindo, terceira característica ou terceiro princípio da ação penal pública incondicionada e também da ação penal pública condicionada é o da indisponibilidade, ok? Indisponibilidade é então aí o terceiro princípio ou característica da ação penal pública incondicionada. A indisponibilidade está prevista no artigo 42 do Código de Processo Penal e vale a leitura, certo? Para a gente conseguir compreender, porque a leitura ela é autoexplicativa, certo? E aí a gente consegue compreender exatamente o conteúdo do princípio da indisponibilidade pela simples leitura do artigo 42. Vamos então a ele. Vamos entender o que diz o artigo 42. Diz o seguinte, o artigo 42 do CPP. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Então, pela leitura do artigo 42 do Código de Processo Penal, nós chegamos à conclusão, e a regra é muito simples, é uma leitura bem explicativa. Uma vez oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Ou seja, uma vez movimentada a jurisdição penal, esse processo vai até o fim. O Ministério Público não pode pedir, por exemplo, a desistência da ação. Eu vou desistir do processo. No curso do processo, o Ministério Público resolve, eu não quero mais esse processo, juiz. Não. O Ministério Público pode até chegar ao final, como dito anteriormente, chegar ao final do processo e dizer, olha, eu quero pedir a absolvição do réu porque eu não vejo prova suficiente para condená-lo. Isso é possível o Ministério Público fazer, certo? Mas, uma vez iniciado, ele não pode desistir, ele não pode abandonar o processo, enfim. Então, estamos diante da indisponibilidade. Uma vez oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode voltar atrás, não pode desistir do processo. Veja, que não desistir do processo não quer dizer que ele não pode desistir da acusação. Ele pode muito bem, ao curso do processo, entender ali que não há prova suficiente e pedir a absolvição, perfeitamente, como dito anteriormente. Perfeito? Então não se confunde o pedido de absolvição com a desistência da ação. Então, ele não tá, então, quando o Ministério Público pede absolvição, ele não está violando o princípio da indisponibilidade do processo penal. Perfeito? Bom, como ocorre com a obrigatoriedade, o princípio também da indisponibilidade sofre uma atenuação, previsto no artigo 89, também da Lei 9.099 de 95. Vamos lá, a Lei 9.099 de 95, no artigo 89, para a gente entender o que trata o artigo 89. Mas já adiantando para vocês, o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ele trata ali da possibilidade do sursis, ou seja, a suspensão condicional do processo. Ok? Vamos lá, olha o que diz o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal. Então, o artigo 89 diz o seguinte, olha, nos crimes que a pena mínima, ok? Que a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, olha só, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pode oferecer a suspensão condicional do processo. E o tempo de duração dessa suspensão condicional do processo poderá durar de 2 a 4 anos, que é o que nós chamamos de período de prova. Ou seja, o Ministério Público oferece a denúncia, mas, ao mesmo tempo que oferece a denúncia, ele já oferece também a suspensão condicional do processo. Ele diz o seguinte, olha,
vamos suspender o processo, eu vou te oferecer aqui a suspensão do processo, desde que você cumpra esses requisitos. Olha, você vá mensalmente ao juiz prestar esclarecimentos das suas atividades, você se comprometa a, por exemplo, manter distância da vítima, você se comprometa a restituir um determinado valor, enfim. Então nós vamos suspender o processo. Se dentro desse período de 2 a 4 anos você não cometer nenhuma infração ou não descumprir as condições que eu vou impor nessa proposta de suspensão condicional do processo, nós vamos ter então extinta a punibilidade. Nós vamos ter extinção da punibilidade, o processo ele vai ser arquivado, não vamos mais ter ação penal. Então veja que a indisponibilidade ela foi atenuada aqui, porque o artigo 42 diz, uma vez iniciado o processo, ele não pode ser finalizado, ele não pode haver uma desistência do Ministério Público. Já aqui, quando o Ministério Público oferece a suspensão do processo, ele iniciou, mas ele está abrindo mão, não, vamos suspender, eu não quero mais. Não vamos dar continuidade com isso aqui. Cumpra esses requisitos e aí então nós vamos ter a extinção da punibilidade. Todo mundo sai ganhando, você não vai ter uma condenação criminal, nós não vamos ter um gasto com o erário público para gastar com processo, audiência, enfim, defensor público, juiz, folha de papel, não vão ter gasto, certo? É o que diz ali o artigo 89. Então atenção, não confundam. O artigo 42 trata ali da possibilidade de transação penal, que é um acordo feito, sendo ali oferecida uma medida alternativa à pena, perfeito? Já o SURSIS, que é a suspensão condicional do processo, ele vai estar relacionado à indisponibilidade. Então veja, na transação, antes de oferecer a denúncia, é oferecido o acordo. Perfeito? Já o SURSIS é oferecido depois do oferecimento da denúncia. Então um trata a respeito, vai estar relacionado à suavidade, ali, uma atenuação do princípio da obrigatoriedade, e o outro vai estar relacionado a uma suavidade, uma atenuação do princípio da indisponibilidade. Perfeito? Então não confundam o artigo 89 com o artigo 76 da Lei 9.089 de 95. São dois elementos aí absolutamente diferentes. Bom, e só para complementar, quando a gente fala em SURSIS, o artigo 89 diz que ele se aplica não só aos crimes previstos, cuja competência do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.089 de 95. Certo? Também se aplica, né? Também se aplica a qualquer crime. Então, qualquer crime do Código Penal, cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público pode ali oferecer, sim, o SURSIS, a suspensão condicional do processo. Perfeito? Então, o SURSIS está relacionado à relativização do princípio da indisponibilidade. E a transação penal está relacionada a uma atenuação aí ao princípio da obrigatoriedade. Perfeito? Seguindo, próximo princípio, o princípio da indivisibilidade. Perfeito? O princípio da indivisibilidade. Se da indivisibilidade, já adianto para vocês que não é pacífico, certo? Parte da doutrina entende que a indivisibilidade ela não se aplica ao processo penal, e aí eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouquinho. Mas, em suma, resumidamente, a indivisibilidade, o princípio da indivisibilidade, ou característica, como queiram chamar, diz o seguinte, que havendo concurso de pessoas, lembra que vocês estudaram lá o artigo 29 do Código Penal, enfim, havendo concurso de agentes, ou seja, os indivíduos cometeram um crime com o mesmo desiderato, o mesmo leme subjetivo, enfim, com dolo exatamente específico, enfim, agindo em concurso de agentes, certo? Eles devem ser denunciados juntos, certo? O Ministério Público, ele, havendo concurso de agentes e existindo elementos de autoria e materialidade contra todos os agentes, o Ministério Público não pode escolher, olha, vou oferecer a denúncia contra esse e vou oferecer a denúncia contra aquele. Contra esse eu não vou e contra aquele eu vou. Isso não pode, ok? Então, indivisibilidade é uma das características da ação penal pública incondicionada. Então, havendo concurso de pessoas, o Ministério Público tem que denunciar todos, não podendo separar os processos, perfeito? Então, eu tenho que oferecer denúncia contra todos. Por que eu disse para vocês que não é pacífico, certo? Por que eu disse que não é pacífico?
por conta de precedentes, de uma jurisprudência mais recente, sobretudo agora, com a Operação Lava Jato, enfim, essas grandes operações, com o envolvimento do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, certo? Por que eu disse que é passivo? Não é passivo. Porque o STF e o STJ aceitam a divisão nas hipóteses de prerrogativa de função, certo? Por exemplo, se eu tiver um indivíduo que tem uma prerrogativa de função, o processo dele deve ser separado, né? Havia uma discussão se aquele que não tem prerrogativa de função, prerrogativa de foro especial, certo? Em razão de nenhum cargo público, se ele deveria ser julgado junto com aquele que tem prerrogativa de função. Imagine, um deputado federal comete um crime comum em concurso de agentes com uma pessoa, um cidadão comum, certo? A grande questão é, eles devem ser processados juntos? Sim, devem, mas onde? Qual a jurisdição? Então, pela regra constitucional, o deputado federal ele tem a prerrogativa de foro especial, foro específico, né? E aí, como ficaria isso? Então, o STF e o STJ têm entendido, ultimamente, que é possível a separação. Então, quem não tem prerrogativa de função responde o processo na Justiça Comum, Federal, enfim. Já quem tem prerrogativa de função responde no respectivo tribunal, STF, STJ, enfim. Então, essa é uma jurisprudência que vem sido firmada de separação dos processos. Mas a regra é que quem cometeu crime em concurso, devem ser julgados no mesmo processo. Perfeito? Então, indivisibilidade é um princípio, é uma característica da ação penal pública incondicionada, mas aí nós temos essa divergência, enfim, não é pacífico. Alguns autores não reconhecem a indivisibilidade como um princípio, uma característica da ação penal. Perfeito? E para finalizar, a última característica ou princípio da ação penal pública incondicionada, ok? É o princípio da intranscendência, ok? A intranscendência é um princípio que vocês estudaram também lá no direito penal, né? No direito penal vocês aprendem que a intranscendência ela significa o seguinte, olha, a pena não poderá passar da pessoa do infrator para terceiros, certo? E é dentro dessa mesma ideia que se constrói a intranscendência no processo penal. Então a pena, o processo criminal, ele não pode afetar pessoas que não estão envolvidas no fato criminoso. Então no processo criminal, a atuação processual ela não pode interferir em direitos de terceiros que nada tem a ver com o processo criminal. E aí vou dar um exemplo. Imagine um processo criminal, uma medida assecuratória do juiz, o juiz determina o bloqueio, a indisponibilidade de bens do agente acusado ali de tráfico internacional de drogas. Então, é só medida, o juiz decreta ali a indisponibilidade, né, dos bens desse agente. E aí surge a questão seguinte, olha, vamos supor que nessa ordem judicial acaba que um bem que não tem nada a ver, que não é do agente, enfim, é um bem de uma outra pessoa, de um parente dele, e que não há nenhum elemento que comprove que aquele bem foi adquirido produto de crime, né? Veja, esse bloqueio não pode afetar bens lícitos, bens dos parentes, de terceiras pessoas, que nada tem a ver com esse processo. Percebam, então, o princípio da intranscendência ou característica da intranscendência. Perfeito? Então, pela intranscendência, o processo se limita aos supostos autores do fato criminoso, não interferindo na esfera de direitos de terceiras pessoas que nada tenham a ver com o fato investigado, processado ali. Perfeito? Seguindo aqui, pessoal, quando a gente fala em ação penal, né, eu também queria lembrar com vocês, nós estamos aqui tratando do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, certo? O início do processo. Só lembrar com vocês algumas regrinhas fundamentais. Primeiro, quando a gente fala ali, quando a gente fala dos requisitos, quando a gente fala das condições da ação penal, a gente também tem que lembrar os requisitos da denúncia, né, ou da queixa-crime, certo? Os requisitos da petição inicial da denúncia ou da queixa-crime que estão previstos lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, certo? O artigo 41 do Código de Processo Penal traz para nós ali os requisitos da denúncia ou da queixa, ou seja, a denúncia, a petição inicial tem que ter a identificação do acusado, a exposição do fato criminoso com a individualização, a capitulação e a capitulação legal, ou seja, qual o crime que foi praticado por esse indivíduo. Isso é o que deve conter a denúncia. A denúncia ela não pode ser genérica. O Ministério Público não pode dizer, olha, fulano no dia tal, junto com
o seu companheiro numa empreitada criminosa, furtaram material elétrico e ponto, assim, sabe, de uma forma muito genérica. Tem que dizer, eles entraram, fizeram isso. Ou seja, eu tenho que ter a individualização das condutas. Eu preciso identificar nessa dinâmica quem foi o indivíduo, por exemplo, que abriu o portão, quem deu fuga, quem pulou, quem cortou os fios, enfim, quem puxou o gatilho, quem dirigiu o carro do assalto, quem escondeu o material ilícito. Eu preciso individualizar as condutas, é o que diz lá o artigo 41 do Código de Processo Penal. Então anotem e leiam depois, ok, o artigo 41 do CPP, que trata dos requisitos da denúncia, já que estamos falando de denúncia, ok? Além disso, a denúncia, a queixa, ela tem que ter ali um rol de testemunhas, perfeito? Lembrando que o rol de testemunhas são as testemunhas que vão depor, seja as testemunhas arroladas pela acusação, seja as testemunhas arroladas pela defesa. E atenção, o momento para o oferecimento das denúncias, das testemunhas pelo órgão de acusação é no oferecimento da denúncia. O Ministério Público tem até o oferecimento da denúncia o prazo para arrolar as testemunhas que ele queira ouvir durante o processo. Caso o Ministério Público não ofereça na denúncia, não traga já o rol de testemunhas, ocorrerá a preclusão da prova testemunhal. Então, atenção, caso o Ministério Público não ofereça o rol de testemunhas já no ajuizamento da ação, no oferecimento da denúncia, ocorrerá então a preclusão da prova testemunhal, perfeito? Seguindo aqui, lembrando, como já disse anteriormente, que o prazo, atenção, o artigo 46 do Código de Processo Penal diz que o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia quando o réu estiver preso, quando o acusado estiver preso, é de 5 dias. Artigo 46. Estando preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia. Estando solto, o Ministério Público tem 15 dias para oferecer denúncia. Leiam artigo 46 do Código de Processo Penal, perfeito? 5 dias estando preso, 15 dias estando solto, a regra do artigo 46 do Código de Processo Penal. Essas 3 observações que eu queria terminar com vocês. Porque nós estávamos tratando aqui da denúncia, né, enfim, da queixa. Seguindo, e para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre a ação penal pública condicionada. Lembra que nós falamos então que nós temos a ação penal pública, que se divide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Vamos então, assim como fizemos com a ação penal pública incondicionada, começar o trato da ação penal pública condicionada a partir do seu conceito. Qual é o conceito, então, de ação penal pública condicionada? Ação penal pública condicionada, então, é uma modalidade de ação que exige para sua instauração condição de procedibilidade, representação ou requisição, não podendo ser iniciada sem ela. Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Então, atenção, ação penal pública condicionada está previsto no artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Então, podemos conceituar a ação penal pública condicionada, aquela modalidade de ação que exige uma especial condição de procedibilidade. Qual é essa condição de procedibilidade? É a representação do ofendido. Então, a representação do ofendido é a condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada. Veja, o autor da ação penal é o Ministério Público. No entanto, um dos requisitos para que o Ministério Público instaure essa ação, ofereça a denúncia, é a existência prévia de uma representação do ofendido. A representação do ofendido, portanto, nada mais é do que a manifestação da vontade dele, no sentido de que o Ministério Público ofereça a denúncia, no sentido de que o Ministério Público inaugure a persecução criminal. Então, o ofendido, ele precisa representar para que o Ministério Público, ou seja, ele precisa manifestar a vontade dele de forma expressa para que o Ministério Público ofereça denúncia. Nós estudamos em inquérito policial que a representação do ofendido também ela é indispensável para a abertura e instauração de inquéritos policiais nos crimes de ação penal pública condicionada. Do mesmo modo, a representação é condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então não haverá oferecimento da denúncia pelo Ministério Público nas hipóteses de crime de ação penal pública condicionada sem a representação do ofendido. Perfeito? Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Quais são então os requisitos para representação? Então nós vimos que a representação é condição de procedibilidade. Mas quais são os requisitos? Ou seja, quais são os requisitos essenciais para a representação? Primeiro,
a representação deve ser feita por quem for maior de 18 anos, ou pode ser feito por uma pessoa com procuração específica. Ou seja, para representar, a pessoa tem que ser maior de idade, maior de 18 anos. Ou, quando ela não puder pessoalmente representar, manifestar sua vontade, ela deve dar uma procuração específica para que alguém faça essa representação. Os menores de 18 anos, 16 anos, 17 anos, 15, 14, todos esses, atenção, todos esses precisam estar, essa representação deve ser feita pelo seu representante legal, pai, mãe, enfim, perfeito? Lembrando que, no caso de menor de idade, imagine um menor que ele é vítima de injúria, certo? Ou, aliás, um menor que é vítima de lesão corporal, enfim, um menor que é vítima de ameaça, ok? O crime de ameaça, ele se processa mediante a representação. Veja, o menor, ele por si só não pode sozinho representar. Quem vai representar é a mãe do menor, é o pai do menor, é o seu representante legal. E no conflito entre a vontade do menor e a vontade do seu responsável legal, o juiz pode nomear um curador. Então veja, se eu tenho um conflito entre um menor e o seu representante legal, o juiz pode nomear um curador. Por quê? Esse curador, então, possivelmente ele vai fazer prevalecer a vontade do menor. Perfeito? O prazo, outro requisito da representação, observar o prazo. Okay? O prazo para a representação é de 6 meses, é um prazo decadencial. Okay? Um prazo de 6 meses é o prazo decadencial. O prazo de 6 meses para a representação começa a contar a partir do conhecimento da autoria do fato. Cuidado, cuidado. Muitas pessoas dizem que a representação acaba cometendo erro, equívoco, no sentido de que a representação conta-se 6 meses a partir do fato. Não. A representação, o prazo decadencial da representação é de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do fato. Porque o fato pode ter acontecido, mas não tem conhecimento de quem é o autor. Quer ver um exemplo? Imagine uma ameaça feita por meio digital. Foi feita uma ameaça utilizando perfil falso, enfim. O fato ocorreu há 3 meses atrás, mas eu posso descobrir o dono do perfil falso só hoje. Então o prazo para representar começa a partir de hoje, e não da ocorrência do fato. Então, 6 meses a partir do conhecimento da autoria do fato. É o que diz o artigo 38 do Código de Processo Penal. Então leiam aí artigo 38 do Código de Processo Penal. Bom, outra questão importante, eu disse para vocês que trata-se de um prazo decadencial, ok? Sendo o prazo decadencial, a contagem desse prazo não é igual ao do prazo processual. Lembra que o prazo processual eu excluo o primeiro dia e incluo o último dia da contagem, né? Por exemplo, prazo processual. Se eu tenho 10 dias, eu conto. Hoje eu não conto, então conto amanhã, então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, hoje é segunda, eu vou ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Vence na quinta-feira, porque o prazo processual no processo criminal ele conta em dias corridos, não conta somente em dias úteis como acontece no processo civil. Aqui o prazo decadencial não se conta igual o prazo processual. Aqui o prazo decadencial ele conta o dia de início e o dia final. Então conta, hoje vai 1, 2, 3, perfeito? Então no prazo decadencial eu incluo no cômputo do prazo decadencial o dia de início do prazo, diferente do prazo processual. Perfeito? Então, requisitos: maior de 18 anos, maior de 18 anos, menor de 18 anos por seu representante legal. No conflito entre o representante legal e o menor é nomeado um curador. O prazo ele não interrompe ou suspende, prazo de 6 meses. Não há interrupção e nem suspensão do prazo decadencial. Somente prazos prescricionais é que ocorre a suspensão e interrupção. Prazo decadencial, ele não suspende e também não interrompe, ok? Além disso, existe também a possibilidade de retratação da representação até o oferecimento da denúncia. É o que diz o artigo 25 do Código de Processo Penal. Perfeito? O artigo 25 do Código de Processo Penal diz que a vítima ela pode voltar atrás, ela pode então oferecer ali a representação e voltar atrás. Perfeito?
Então ocorre então a possibilidade de retratação, artigo 25 do Código de Processo Penal.